Boa noite. Legal, estou compartilhando aqui a tela. Já iniciei aqui a nossa gravação, tá? Vocês estão vendo aí o PowerPoint, né? O material da aula, né? Sim. Sim. Só tirar um print aqui da tela do início da aula, só um minutinho. Bom, legal, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à disciplina. Hoje a gente vai falar sobre, introduzir, né? Fazer a introdução sobre a análise assintótica. Nós vamos agora analisar os algoritmos que nós viermos a trabalhar de acordo com a sua complexidade. Beleza? Então vamos ver uma série de algoritmos. Hoje a gente vai ver fundamentos básicos de contagem de instruções, justamente para definir o quão complexo é aquele algoritmo ou não. Beleza? Muito provavelmente eu vou tirar dessa aula aqui. Eu vou tirar aqui dessa aula. Dessa aula não, desse assunto, a atividade avaliativa 2. Eu vou elaborar no final de semana, aí no início da outra semana ela já vai estar lá disponível lá no encontro 1, no mesmo encontro onde tem todos os outros avisos. Beleza? Então vamos lá, introdução à análise assintótica, senhores. A gente tem um pequeno roteiro aqui, né? Falar um pouquinho de função e depois em si sobre análise assintótica e das classes. A gente não vai falar explicitamente das notações, porque a gente vai abordar apenas uma, que é o O grande, ou Big O, né? Tem a teta e tem a ômega também, que são bem tradicionais. Mas nós vamos levar só em consideração contagem de instruções, ou seja, nós vamos levar em consideração a notação do O grande, ou Big O. Tá? Vamos lá, por que o estudo da complexidade, então? Obviamente, porque a gente precisa identificar qual algoritmo é mais eficiente, qual algoritmo melhor soluciona o problema que nós estamos tentando solucionar. Isso tem uma série de benefícios, né? Só tem a trazer benefícios. Quando você escolhe, elege, constrói, projeta um algoritmo mais eficiente, você está melhorando performance, você está poupando tempo computacional, recurso computacional, está otimizando o resultado, enfim. Você está melhorando bastante a tua vida e dos teus clientes, né? O estudo da complexidade, obviamente, te ajuda a desenvolver algoritmo mais eficiente. O teu código escrito vai estar bem mais direcionado à eficiência. E tem a ver, é claro, com complexidade computacional, né? Torna possível determinar se a definição de determinado algoritmo é viável. É claro que você estiver levando em consideração algum limite, né, baseado em algum limite que é considerado como uma meta, uma medida de desempenho, aquela complexidade extrapola o limite ou respeita o limite? Ela é viável ou ela é inviável de acordo com aquele limite trabalhado? Beleza? Bom, então tem essa dúvida inicial, né? Nós poderíamos ter várias formas de escolher um algoritmo mais eficiente, o melhor algoritmo, né? Dentre essas várias formas, creio eu que vocês também pensaram nessa. Vou escolher o que tem o menor tempo de processamento. Vou escolher o que tem que usa menor quantidade de memória, o que menor usa recurso computacional, o que é mais rápido. Enfim, a gente quer o cara que é mais eficiente, né? Então eu vou dizer que o cara é mais eficiente por causa, levando em consideração o tempo de processamento. Não, eu vou dizer que um algoritmo ele é mais eficiente, levando em consideração o quanto de memória ele consome. Tá? Não é verdade, né? Isso daí a gente não pode levar isso daí em consideração. Adianto já de antemão para vocês que a gente escolhe o melhor algoritmo, um algoritmo que tem mais eficiência de acordo com o número de instruções que ele força que a máquina execute. Tá?
Eu não posso escolher tempo de processamento porque aí depende de hardware, né? Eu posso ter um algoritmo simples que executa razoavelmente bem uma função de um cálculo em 10 segundos. Mas, se eu estiver usando uma máquina que tem uma arquitetura computacional um pouco atrasada, ultrapassada, esses 10 segundos podem se tornar 1, 2, 5 minutos. Né? Então, isso daí vai depender. Tem uma variável aí bem importante, que é justamente a nossa ferramental, o hardware, né? A máquina. Então, a gente tem que isolar essa variável. Isso daí não pode acontecer. Um algoritmo ele tem que ser eficiente, independente da plataforma que ele esteja trabalhando. Certo? Mesma coisa com relação à quantidade de memória necessária. Não posso dizer que um algoritmo que usa 1 mega de RAM é melhor do que um outro que usa 1 GB de RAM. Tá? Não posso fazer isso também pelos mesmos motivos. Tá? Então, eu não posso escolher um algoritmo com relação ao tempo de processamento, também eu não posso escolher um algoritmo mais eficiente com relação à quantidade de memória necessária. Tá? Medir o tempo gasto por um algoritmo não é uma boa opção, tem uma série de variáveis, da qual eu já destaquei uma, mas a gente também pode dizer que tem a ver com a ferramenta, com o IDE, com o compilador, e também, é claro, do hardware, né? GPU versus CPU, desktop, ou se ele está no ambiente mobile, enfim. Beleza? Então, o que eu preciso fazer mesmo é estudar o número de vezes que as operações que fazem parte desse algoritmo são executadas. Tá? Aí que vai levar para mim uma coisa mais próxima de eficiência. Quem é mais eficiente do que o outro? Né? Qual algoritmo é mais eficiente do que o outro? Para que a gente possa entrar nessa área, levar em consideração esses cálculos, nós precisamos relembrar um conceito que a gente já sempre utilizava, tá? Que é o conceito de função. Ele vai ser utilizado muito aqui nesse assunto. Então, nada mais justo do que relembrar esse tipo de conceito matemático, né? Eu tenho um exemplozinho básico para a gente relembrar bem e entender de cara o que a gente pode ter esquecido de função, né? Dessa grandeza matemática aí. Então, tá, a definição de função é uma relação de dependência, né? Assim como a nossa tarefa de realizar, de determinar a eficiência de um algoritmo é uma relação de dependência, né? A função também é uma relação de dependência, né? Só que aqui ela usa grandezas, né? Grandezas, na qual, né, essas grandezas se relacionam. Para cada valor atribuído a uma grandeza x, ele vai estar associado a uma outra grandeza y, levando em consideração uma função afim, uma função linear, sem expoentes, tá? Então tem um exemplo básico que ilustra muito bem a definição de uma função afim, uma função linear. Preços da corrida de táxi. Como funciona o preço de uma corrida de táxi? Funcionava, né? Não sei como é agora. Pode estar diferente, bandeira 2, aplicativo, desconto. Não estou levando em consideração isso. Estou levando em consideração o método tradicional de cálculo de corrida de táxi, tá? Seguinte, ó. Bom, a cobrança do serviço de corrida de táxi é feita por duas taxas. Primeiro tem a bandeirada e segundo tem o quilômetro rodado. Tá? Bandeirada, quilômetro rodado. Bom, a bandeirada ela é um valor fixo e ela é cobrada assim que o passageiro entra no carro. Olha, eu entrei no carro, eu entrei por uma porta, saí por outra, não importa, já vai pagar o valor da bandeirada. Tem um valor fixo. Então, assim que o passageiro entra, ele já paga esse valor. E a outra grandeza que leva em consideração, que constrói o preço da corrida de táxi, é o quilômetro rodado. Então tem um valor fixo também para cada quilômetro rodado da corrida. Beleza? Isso daí vai variar de cidade para cidade. Aqui o exemplo está levando em consideração a cidade de Belo Horizonte, que o valor da bandeirada é R$ 3,30 e o quilômetro rodado é R$ 2,04. Certo? Então a gente já imagina, já tem isso na cabeça que uma corrida de táxi que o trajeto
foi de 5 quilômetros, o preço total a ser pago é R$ 13,50. Por quê? Porque a bandeirada é 3,30 e ele percorreu 5 vezes 1 quilômetro, né? 1 quilômetro custa R$ 2,04, então fica 3,30 mais 5 vezes 2,04, que é 13,50. Ok? Todo mundo entendeu até aqui, né? O paralelo, a relação da corrida de táxi com uma função, ok? Explicando ainda mais, ó. No exemplo da corrida de táxi, as duas grandezas são o quilômetro rodado, que ele está chamando agora de D, e o preço, que ele está chamando de P. Né? Cada valor do quilômetro rodado, nomeado de D, ele está associado a um único preço, obviamente, a ser pago. Certo? O conjunto de valores que a primeira grandeza pode assumir é denominado, então, de domínio da função. O valor final do cálculo é o domínio da função. E o conjunto de valores assumidos pela segunda grandeza é a imagem da função. Beleza? Então, eu tenho um valor que representa a imagem e eu tenho um valor que representa um domínio. Certo? Desculpa, domínio é o quilômetro rodado e imagem é o valor final. Tá? Imagem é o valor de P e o domínio é o valor do quilômetro rodado. Tá? Bom, na matemática é muito comum a gente dar nomes a funções, né? Que função é essa? Ah, f de x. Que função é essa? G de x. Beleza? Esses nomes normalmente são letras do nosso alfabeto. E como a palavra função começa com F, com a letra F, tradicionalmente F é o nome da função mais usado. Né? Se F, então, é uma função que associa valores de x de uma grandeza a valores y de outras grandezas, a gente diz que o valor de y é igual ao valor de f de x. Então, y é igual a f de x. Beleza? Só função, né? Voltando de novo com o exemplo lá da nossa corrida de táxi. Né? O preço da tarifa lá naquele slide foi representado por P. E o quilômetro rodado foi representado por D. Então, a gente diz que o valor de P é igual à função de D. Certo? Aonde F é o nome que escolhemos para representar a função, né? Ou então a relação entre as duas grandezas P e D. Né? Então, se eu tenho P que é igual a função F de D, isso daqui vai ser 3,30, que é o valor da bandeirada, mais 0,24, que é o valor do quilômetro rodado, vezes D. Beleza? Então, o meu P aqui, ele vai levar em consideração o valor de D. Dependendo do valor de D, o valor de P ele vai ter um valor, né? Uma grandeza. Então, o domínio de P, ele é um intervalo grande, né? Que inicia em zero e é infinito. O D, então, pode variar de zero até infinito. Então, esse valor a gente chama de domínio de P. Tá? E a imagem dessa função corresponde aos valores para um determinado valor de D. Né? Qual é o valor para a função levando em consideração D sendo zero? Qual é o valor da função levando em consideração D sendo 1? E assim sucessivamente. Ok? Então, tudo que a gente precisava relembrar de função, creio que a gente já viu aqui nesses 3 pequenos slides aqui. Então, quem tinha esquecido, deu uma relembrada. Por que a gente está estudando isso aqui, né? Tem muito a ver com complexidade de algoritmos. Na verdade, tem tudo a ver com complexidade de algoritmos, certo? Tudo a ver. Ok? Então, ó, se eu for estudar função, eu vou falar de polinômio também, porque polinômio tem a ver com o grau da minha variável em questão do x, né? A variável que varia. Então, dependendo do grau do expoente dessa variável, eu vou ter um grau para a minha função. Então, dessa forma, a minha função se torna um polinômio. Beleza? Então, tem várias classificações para funções, né? Se o grau desse polinômio for zero, ou seja, zero, inviabiliza o x, né? Eu digo que o polinômio é constante, ou é uma função constante, não tem x, só tem um valor fixo. Se o grau for 1, quer dizer que só tem lá o x. Então, eu chamo ela de uma função afim, né?
ou então um polinômio linear, se só tiver o x e a constante aqui for zerada. Se o grau for 2, eu chamo de polinômio quadrático ou função quadrática. Se o grau for 3, eu chamo de polinômio cúbico ou função cúbica. Tá? Beleza? Tranquilão, né? Todo mundo lembrou de função? Ou tem alguém que tem alguma dúvida com relação à função? Não, então tá tranquilo. Beleza, tá tranquilo, né? Então vamos lá. Antes da gente fazer esse cara aqui, vamos fazer um exercício mental. Vamos fazer um exercício mental. Agora de função, mas que tem tudo a ver com complexidade de algoritmo. Que na verdade vai redigir regras para que a gente eleja uma complexidade ou outra. Então vamos pedir ajuda aqui ao famosão Excel, né? Quem sabe Excel sabe tudo, ainda bem que eu não sei, porque eu não sabendo tudo, tenho muita chance de aprender mais coisas, né? Tô brincando. Então vamos lá, ó. Bom, eu vou criar aqui um exemplo de função quadrática, tá? Vou ter a função aqui, ó, sei lá, 6x. Vou botar 6x2, mas entendam 6x ao quadrado, tá? Não sei se eu vou achar aqui. Peraí, no Word eu consigo, cara. Deixa eu ver aqui no Word rapidão. Peraí, Windows R em Word. Deixa eu escrever esse cara aqui no Word. Aí eu copio para cá. Inserir equação. Mais equações. Inserir nova equação. Vamos lá. A minha equação, ela é desse tipo aqui. Desse tipo bem aqui. Tá? E Robert, Um x, oi, quadrado. só tenta rapidinho no teu Excel aí, bota 6x, aí tu vai colocar o acento circunflexo, depois o 2. É. Aí, Enter. aí engraçado, no meu aqui apareceu, ele já ficou direto já ao quadrado. Deve ser uma atualização aí. Ó. Vou tentar copiar aqui, ó. 4x mais 10. Será que vai dar certo? Será que se eu copiar para cá dá certo? Vai travar minha máquina? Ó, deu certo, ó. Nada que uma Gambi não faça, né? Eu só quero para ilustrar. O zoom. Beleza? Só quero ilustrar aqui. Oi? Aumenta o zoom, tá muito pequeno. Beleza. Estamos fazendo um exercício aqui de função, tá, senhores? Beleza? Bom, aqui em complexidade, a gente, adiantando logo esse assunto, a gente sempre elege a análise do algoritmo levando em consideração o pior caso, ou seja, o maior valor, certo? Porque eu posso ter um algoritmo que funcione bem, porque o valor de entrada é baixo, mas se eu mudar o valor de entrada, se eu botar 100 vezes maior, 1000 vezes maior, 5000 vezes maior, ele pode demorar muito, ele pode se complicar muito. Então existe o melhor caso, que é entradas pequenas, e o pior caso, né? Além de ter o médio caso também. Tá? Então, aqui na complexidade, a gente sempre leva em consideração o que é pior, okay? O que está mais atrapalhando. Então, sempre é o pior caso. Beleza? Nesse sentido, é que eu estou fazendo esse exercício. Tá? Então, tem uma função aqui, ó, a função 6x ao quadrado mais 4x mais 10. Tá? Vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse cara. Eu vou colocar aqui 6x ao quadrado e aqui eu vou colocar
4x mais 10. 4x mais 10. Beleza? Então, o que eu fiz aqui? Eu dividi essa função. Eu trouxe foi uma imagem, ó. Beleza. Então tá, o que eu fiz? Eu dividi essa função aqui, tá? Então eu dividi em duas partes, só para visualizar. Então tem uma parte que é 6x e outra parte que é 4x mais 10. Beleza? Então eu vou criar uma outra coluna aqui do ladinho, ó. X, vou nomear de x, tá? E ela vai variar de 1 a 10, levando os valores. 1 a 10. Beleza? Certinho? E eu quero esses valores para cá também, tá? Só que de acordo com essa regra aqui, né? Se o x é 1 aqui, quanto é que é o x aqui? 6, né? Se o x é 1 aqui, quanto é o x aqui? 14, não é isso? Não é? Vocês concordam? 6 e 14? Quem discorda? Todo mundo concorda, né? Vou fazer aqui para os demais casos. Obviamente eu não vou fazer 1 a 1, bora fazer uma fórmula, né? Então, essa fórmula aqui é 6 vezes potência de A6 ao quadrado. Tá? Beleza? Ok, deu certo aqui agora, né? Eu acho que sim. Tá funcionando. Mesma coisa aqui, ó. Só que aqui é diferente, né? É 4 vezes esse cara. Ah, tem que botar aqui. Assim, né? 4 asterisco A6 mais 10. Beleza? Ok? Certinho, né? Todo mundo concorda. Então, vou fazer o seguinte, ó. Caramba, o que eu fiz? Eu escrevi aqui a 6x2. Como é que esse cara vem aqui? Beleza, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um gráfico. Vou fazer um gráfico desses caras aqui. Pronto, tá aqui o gráfico. Pronto, tá aí o gráfico. Tá bem vagabundo o gráfico, mas dá para entender basicamente o que eu estou propondo, tá? Dá para entender basicamente o que eu estou propondo. A linha azul é 6x ao quadrado. Eu coloquei aqui 6x2 porque aqui é uma imagem, tá? Então o gráfico ele não ia pegar o que estava na célula. Mas aqui o amarelinho tá realmente o que está na célula. Tá? Então aqui do lado horizontal tem os valores de x, né? Ó, de 1 até 10, tá aqui, ó, de 1 até 10. Esses valores aqui, de 1 até 10. E no lado vertical, no y, tem os valores do resultado da função, do f de x. Tá? Então aqui é x e aqui é f de x ou y. Beleza? Tá? Então o que a gente está visualizando aqui? A gente está visualizando um crescimento. Eu separei a função inicial é uma quadrática, uma função quadrática. Essa aqui, ó, 6x ao quadrado mais 4x mais 10. A função é essa que nós estamos analisando. Nós estamos fazendo um exercício aqui justamente para delimitar o seu crescimento. Então, nós a dividimos em duas partes. Uma parte da quadrática, que é do 6x ao quadrado, e a outra parte do 4x mais 10. Eu quero saber como cresce o x levando a segunda parte, 4x mais 10, e como cresce o x, levando em consideração somente a primeira parte, 6x ao quadrado. Ok? Então, levando isso para gráfico, olha só o quão rápido cresce só a parte do 6x ao quadrado. Cresce muito rápido. Em comparação, não cresce muito rápido a parte do 4x mais 10. Não cresce muito rápido a partir do 4x mais 10. Não importa o valor de x, ele vai crescer bem devagarzinho. Leva em consideração que essa alturazinha aqui com relação ao x é o valor do y, tá?
Ó, quando o x for 10, ó, ele vai dar 600 aqui para o 6x ao quadrado. E quando o x for 10, ele vai dar 140, né? Vai dar 50 só aqui, ó, para o 4x mais 10. Beleza? O que eu vou falar com relação a isso? Que o que a gente tem que considerar nessa função é o quanto custa o 6x. Então, se eu tenho essa função aqui toda, o que vai me custar vai ser essa linha azul e não a linha amarela. A linha amarela a gente descarta, não representa nada, certo? Obviamente. Porque o que está dando mais impacto, o que está dando mais trabalho, o que é realmente o pior caso, é o maior valor, o que gera o maior valor, ou seja, a parte do 6x ao quadrado. Vocês conseguiram entender ou ainda está um pouquinho obscuro essa relação da função com o algoritmo? Beleza, ó, ninguém falou, mas eu posso adiantar que tem tudo a ver. Por quê? Por que que tem tudo a ver? Porque um algoritmo é uma função quadrática. Nós vamos transformar um algoritmo em uma função quadrática, linear, afim, cúbica, etc. E a função determina a sua complexidade, tá? Isso para algoritmos lineares apenas. Quando nós vamos falar de algoritmos hierárquicos, próxima aula, aí a gente já vai para uma outra classe de complexidade. Beleza? Mas por agora nós vamos trabalhar apenas com algoritmos lineares. Beleza? Então até aqui nós só falamos de função, e é isso que eu quero falar mesmo. Ok? Então as funções aí, ó, já foram bem relembradas, já foram até ilustradas aqui para a gente. Então esse comportamento aqui do gráfico que a gente acabou de desenhar é esse que a gente tem que imaginar na cabeça, tá? Agora é o seguinte, ó. É o seguinte, vamos lá. Não quero salvar esse cara, vamos dar aqui um notepad. Professor Oi, Rocha, diga. a aula começou 19h30, porque lá no portal tem que ia começar 19h30 e o link estava indisponível. Aí eu tive que copiar, colar, por isso que eu demorei um pouco. Eu estava tentando entrar, mas não conseguia. Ah, Tinha Raimundo, lá tá. 19h30, Seguinte. aí eu achei que não, só vai começar 19h30 então. Seguinte, falei na semana passada, já mudar para 19. E eu mudei também lá, cara. Não mudou, não. Eu botei que. Alterei. Ah, eu acho que eu não alterei o texto. Mas eu alterei o link aqui só no calendário. Que acho que o calendário não aparece para vocês, né? Que aqui no calendário tá 19 às 20. O texto está 19h30. 19h30, tá. Ela tá, Mas, então foi um erro pois meu. é, eu 19 horas, tá? tentei entrar 19, mas aí eu vi que era 19h30 e então só mais tarde. Tá, Mas 19. tudo bem. Mas até agora a gente falou de função, tá? Não falou nada de computação ainda. Só estou trazendo a função para o nosso âmbito aqui. Beleza? Mas a gente falou de função, basicamente como é que é e como, beleza, e como a gente está ilustrando ela para o nosso mundo. Tá? Aqui do lado direito, ó, tem o meu slide. Vocês estão vendo aí, né? E aqui do lado esquerdo tem o Excelzinho que eu vou agora transpor, vou colocar aqui um bloco de notas. Tá? Vou colocar aqui um bloco de notas. Beleza? Nós estávamos comentando aqui que como nós podemos determinar a complexidade em algoritmo, né? Não é por tempo de processamento, nem por quantidade de memória, nós vamos estudar o número de vezes que operações são executadas. Então tem alguns exemplos de algoritmos aqui, ó, que me representam uma forma bacana de contar isso daí, de ver a complexidade. Tá? Então o que eu posso dizer? Eu tenho um algoritmo 1, algoritmo 2, algoritmo 3. Eu vou logo passar para outra página, para outro slide, mas eu vou já voltar para esse. O algoritmo 1, ele tem um determinado comportamento, o algoritmo 2 um outro comportamento, o algoritmo 3 um outro comportamento. Aqui eu estou levando em consideração a pior curva, o pior custo, o pior cenário.
Então, o primeiro algoritmo, ele tem uma complexidade, ele tem um valor de função n, ok? Ele tem um valor de função n. Eu vou já explicar, estou falando aqui, mas eu vou já explicar o porquê desse n. O algoritmo 2, ele tem um valor de função n2, n ao quadrado. E o algoritmo 3, ele tem um valor de função n3, n ao cubo, n à terceira potência, tá? Por quê? Porque o algoritmo 1, com uma entrada de uma unidade, ele me dá uma instrução. O algoritmo 1, com uma entrada de 10 unidades, ele me dá 10 instruções. O algoritmo 1, com uma entrada de 1000 unidades, ele me dá 1000 instruções. O algoritmo 1, com uma entrada de 1 milhão, né? Deve ser 1 milhão de unidades, ele me dá 1 milhão de instruções. O algoritmo 2, para uma entrada de 1 unidade, ele me dá uma instrução. O algoritmo 3, para uma entrada de 1 unidade, ele me dá uma instrução. No entanto, o algoritmo 2, para uma entrada de 10 unidades, ele me dá 10 elevado ao quadrado de instruções. E o algoritmo 3, para uma entrada de 10 unidades, ele me dá um trabalho computacional de 10 elevado à terceira potência de instruções. E assim sucessivamente. De acordo com a entrada, o número de instruções que cada algoritmo exige que a máquina faça aumenta, né? Então, a gente diz que o algoritmo 3 dá muito mais trabalho que o 2, e o 2 dá muito mais trabalho que o 1. Beleza? A gente diz que o 3 é mais complexo que o 2, e o 2 é mais complexo que o 1. Certo? Ao contrário, a gente diz que o 1 é mais eficiente que o 2, e o 2 é mais eficiente que o 3. Ok? Por que a gente chegou a essa conclusão de acordo com a contagem? Certo? Então, a contagem leva em consideração um número de instruções que aquele algoritmo ele te força a fazer. Tá? Um número de instruções que aquele algoritmo te força a fazer. Tá? Então, vamos aqui, ó, primeiro algoritmo. Deixa eu ver se eu consigo copiar e colar. Consigo. Beleza. O primeiro algoritmo aqui ele tem essa carinha aqui, tá? É um contador, né? Acho que tá em C, pode estar em C, pode estar... Não, tá em Java, né? Enfim, não sei. É uma funçãozinha, um métodozinho que recebe como parâmetro uma determinada entrada n, do tipo inteiro. Beleza? Uma determinada entrada n. Vamos levar em consideração que n é igual a 1. N é igual a 1. Então, vamos contar o número de instruções que esse algoritmo exige que a máquina faça. Tá? Exige que a máquina faça. As instruções, elas vão... Eu vou contar instruções levando em consideração alguns trechos de código, aqueles que são bem mais representativos. Tá? São eles as atribuições, as chamadas de função, os cálculos, etc. E a declaração de uma variável conta? Não, não conta. Mas a atribuição de valor para uma variável conta? Conta. Beleza? Então, aqui, ó, eu tenho uma instrução, né? Que eu estou atribuindo um valor a uma variável. Correto? Beleza? Aqui, ó, Beleza. eu vou ter mais instruções. Ó. De novo, declaração de variável conta? Não, não conta. Mas eu tenho uma atribuição. Estou dentro do laço for. Estou dentro de uma repetição. Então, eu tenho uma atribuição. Ó, 0 a i. Antes eu tinha 0 a contador, que é uma coisa, 0 a i é outra coisa. Então, eu tenho aqui uma instrução também. Certo? Ok. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Eu tenho uma comparação. Ó. Quero comparar o valor que está em i com o valor que está em n. Isso aqui é uma comparação, é uma instrução. Certo? É uma vez. Vou comparar uma vez. Lembrem em consideração que eu estou levando em consideração o valor de n para 1, igual a 1. Oi, falou Anderson. O for, ele não vai ter um peso também dentro do algoritmo? Tem.
A gente está contando justamente para determinar o peso do for. Por isso que eu estou colocando aqui na linha do Tá. for. Essa contagem é especificamente do for, né? Isso, entendi. Não, do algoritmo, tá? Do Estou levando em algoritmo. consideração que esse algoritmo aqui, o valor do n é 1. Tá? O valor do n é 1. Então, estou contando aqui o algoritmo. Aqui é uma instrução, está fora do for. Beleza? Uma instrução. Agora, estou aqui no for. Então, eu tenho uma instrução, que é a atribuição de 0 a i. Eu tenho outra instrução, que é a comparação do valor que está em i com n. Certo? O valor que está em i, que é 0, é menor do que o valor que está em n? Sim, é. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma instrução. E eu tenho uma outra instrução, que é O acréscimo. a atribuição de valor para i, né? Vou colocar mais uma unidade para i. Então, eu estou atribuindo valor. Então, mais uma instrução. Beleza? Mais uma instrução. Eu atribuí um valor aqui para i, e eu vou atribuir um novo valor aqui para contador. Né? Então, eu estou atribuindo um novo valor para essa variável. Então, está aqui mais uma instrução. Certo? O meu n é 1. Então, eu atribuí valor 1 para n. Então, o for não acabou. O for iniciou o i como 0. Agora, o i tem uma nova atribuição. Tem um novo valor. Vou colocar aqui entre parênteses, que é o outro laço do i. Certo? O i não é mais 0. O i agora é 1. Só que eu já incrementei, né? Eu já incrementei ele aqui. Então, já está para 1. Então, não vou contar como uma nova instrução na segunda rodada do for. Mas eu vou comparar aqui, ó. Eu vou comparar, certo? O valor que tem, que agora é 1, ele é menor do que o valor de n, que sempre foi 1? Não, mas eu comparei, é uma instrução, então tá bem aqui, mais 1. Não é menor, então eu não vou atribuir nada mais, eu não vou adicionar nada mais, e eu também não vou entrar no laço. Ok? Então, acabou aqui, ó. Acabou o meu algoritmo. Então, eu contei tudo o que tem dentro de um algoritmo. Então, se eu vou levar esse algoritmo com relação a uma função, ó, meu f de x, para esse caso, eu tenho f de 1, né, que é igual a 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. F de 1 é igual a 5 instruções. Beleza? 5 instruções. Todo mundo entendeu? Tranquilo, né? Tranquilão aqui. Bem simplesão. Oi. 5 instruções. 5 instruções. Levando em consideração que esse n aqui é 1. Tá? Assim. Levando em consideração que esse n é 1. A gente poderia fazer inúmeros testes. Nós não temos tempo suficiente para isso. N5, N6, N7. Vamos fazer logo o teste para n igual a n. Um número qualquer. Quanto custa esse algoritmo aí? Beleza? Quanto custa ele? Para n sendo n, né? Professor, no caso, esse algoritmo é a função de primeiro grau, né? Sim. Na verdade, ele é uma função constante, né? Ó, f de x é 5. F de x é 5. Certo? Não dá nem primeiro grau, né? Nem tem grau ainda. Grau 0, né? O meu nome de grau 0? Sim. Uma função constante, né? Polinômio constante. Não tem nem grau esse algoritmo aqui. Para n igual a 1. Só que a gente não leva em consideração o melhor caso. Isso aqui pode ser o melhor caso, né? O que são 5 instruções para uma máquina, né? Pô, 5 instruções, o que é isso? Não dá nem um milésimo de segundo. Acho que é metade, 1/10 de um piscar de, sei lá, de um circuito, de um LED. Isso é muito rápido. Não custa nada isso aqui, não custa nada. Tá? Mas é o melhor caso, né? Eu falei para vocês que em complexidade a gente nunca usa o melhor caso. A gente sempre leva em consideração o pior caso. Pior.
E o pior caso é quando a entrada for n. Quando for um número grande, n vezes. Tá? Então, vamos fazer o teste aqui, levando em consideração o n sendo n. Eu não vou atribuir nada para n. O n é n aqui. Tá? Então, n sendo n. Vamos contar, então, o número de instruções que tem nesse algoritmo. Não posso usar tab. Vamos lá. Ó. Declaração de tipo não conta como instrução, né? Mas uma atribuição de valor a uma variável conta. Para n sendo n, aqui eu vou ter uma instrução apenas. Beleza? Eu estou atribuindo valor zero à variável contador, ok? Valor zero à variável contador. Uma instrução. Beleza. Ó. Foque. Quantas vezes acontece esse cara aqui? Ah, tá. Tem aqui uma declaração de variável também. Ó. Não conta para mim, né? O inteiro aqui não conta. Não conta, mas tem mais conta aqui para mim uma atribuição de valor. Quantas vezes eu vou atribuir zero à variável i? Né? Quantas vezes? Uma vez, né? Isso vai acontecer uma vez só. Beleza? Só vou atribuir o zero uma única vez. Tá? Vez. Tem mais coisa ainda? Tem mais coisa. Como é n, eu sempre vou fazer a primeira comparação. Não é zero. O n não é zero. Então, ela é maior do que zero. Então, eu vou fazer esse tipo de comparação. Certo? Eu sempre vou fazer esse tipo de comparação aqui. Então, eu vou fazer ele pelo menos uma vez. No entanto, é n o valor a ser considerado. E essa comparação ela vai ser feita mais vezes. Vocês concordam comigo que vai ser feita mais vezes essa comparação? Sim, vai ser feita mais vezes. Vai ser feita quantas vezes? N vezes. Correto? N vezes. Ah, por que que tem esse mais um aqui? Porque isso daqui vai ultrapassar o valor de n. Né? Quando o valor de n for ultrapassado, ele vai contar 11 vezes. Se n for 10, por exemplo, quando n for igual a 11. Ah, sim. Então, beleza. Então, eu vou comparar a última vez e não vou incrementar. A última condição que sai do laço é a condição onde eu não incremento, mas é uma comparação. Por isso que é uma mais n vezes e não só n vezes. Beleza? E esse incremento aqui, esse acontece n vezes. Né? Ou seja, eu estou atribuindo um novo valor para i n vezes. Certo? Mesma coisa aqui, ó. É 1 mais n vezes que eu comparo, é 1 mais n vezes que eu atribuo o valor para i, né? Só que a atribuição do zero acontece uma vez, dos outros valores acontece n vezes. Aqui, ó, n vezes. Tá? E o que acontece dentro do laço? Aqui é a repetição, né? Dependendo do valor do n do laço, a repetição que tiver dentro do laço acontece n vezes. E o que acontece n vezes é a atribuição de um novo valor, diferente do zero, né, para a variável contador. Acontece n vezes. Beleza? Pronto. Só isso. Então, se eu for levar em consideração uma função, esse algoritmo aqui, ó, ele é uma mais uma mais n mais n mais n. N mais n mais n. Ou seja, o f x aqui é igual a 3 mais 3n.
Organizando esse negocinho aqui para ficar mais bonitinho, né? O f de x. Só que no caso não é f de x, é f de n, né? Pois é, organizando para ficar mais bonitinho, vai ser 3x mais 3. Certo? 3x mais 3. Então, esse algoritmo aqui, senhores, ele é uma função linear de primeiro grau, né? De grau 1, olha, é um polinômio de grau 1, uma função afim. 3x mais 3. Ah, qual é a função desse algoritmo? Ah, esse cara aqui. Certo? Lembra desse exercíciozinho aqui? Do exemplo da função quadrática? Sim. Lembra, né? Nós fizemos esse exercíciozinho com essa função aqui, nós separamos esse carinha aqui, ó, 6x ao quadrado do 4x mais 10. E a gente fez, então, um gráfico para o 6x ao quadrado, fizemos um gráfico para o 4x mais 10. Ó, olha só a diferença abissal, né? Se eu fosse levar em consideração, pô, quanto é que custa esse algoritmo para mim no pior caso? Eu vou levar em consideração qual reta? A amarela ou a azul? A azul, né? Que me dá mais estrago é a azul. Então eu vou considerar o gráfico da linha azul, a parte do 6x ao quadrado. Então, a gente desconsidera esse cara aqui, ó, e considera só a primeira parte. Ou seja, a gente só considera a pior caso. Mesma coisa para esse cara aqui, ó. Mesma coisa para esse cara. Então, a gente desconsidera a parte constante, porque constante para a máquina sei lá, não representa nada, muito rápido. Esse mais 3 aqui é a mesma coisa que nada, né? Então, a gente pode dizer que o f de x aqui, ó, é 3x. Beleza? Esse f de x é 3x. Levando em consideração mais ainda sobre complexidade, a gente também não leva em consideração o constante nem o quanto se multiplica, ou soma, ou subtrai, ou divide de uma constante x no caso. Então, a quantidade que multiplica, a quantidade que divide, a quantidade que soma, a quantidade que subtrai não é importante. Então a gente diz o seguinte, olha, o f de x aqui é x, certo? Mas isso aqui nos leva a crer que ele tem uma complexidade de x. É justamente a análise que a gente está trabalhando. Ó. A complexidade dele é qual? O de x, né? Só que não tem O de x. Tem O de n. A gente só leva em consideração o expoente da função. Beleza? Ah, se fosse aquele primeiro caso que deu 5, qual era a complexidade? A gente diz O de 5, pode dizer O de 5, O de 10, O de 20, mas a complexidade ela é constante, né? A gente pode dizer que ele é O de 1, porque tanto faz 5 instruções, 20, 30, 1000 instruções, é a mesma coisa que uma instrução para a máquina. Tá? Se fosse constante, tradicionalmente se diz é O de 1. Mas ela não é constante. Aqui, nesse caso, ela é linear, né? Ela é linear, porque no pior caso, o pior caso desse algoritmo aqui, o pior caso, a máquina ela é forçada a fazer N instruções. Beleza? O de N. Por isso que no slide posterior, a gente diz que é F de N. Fn é igual a N. Ou seja, beleza? Por isso que a gente chegou a essa conclusão. Os outros casos se tornam triviais. Os outros casos se tornam triviais. Vamos tentar fazer o do caso 2. O 3 eu não vou fazer aqui. Muito trabalho, né? Mas dá para fazer, vai ficar como um exercício para vocês. Mas vamos fazer aqui o 2, ó. Vou trazer o 2 para cá, para baixo. Algoritmo 2. N sendo N. Certo? Vamos fazer a contagem de instruções. N, barra. Vamos lá. Aqui já deu uma ideia também. A gente já tem basicamente uma ideia do caos que vai acontecer.
O algoritmo 2, ele é nos mesmos formatos. Ele tem um inteiro aqui como entrada, o N vai ser N mesmo, e ele tem aqui não um laço, mas dois laços. Quando a gente tem laços aninhados, nós verificamos, já aprendemos isso em linguagem de programação, que o nosso esforço é exponenciado. Certo? Tudo o que está dentro de um laço mais interno vai ser multiplicado pelo número de vezes que o laço mais externo exige. Não é? Todo mundo concorda com isso, né? Então, de cara, a gente já consegue dizer, basicamente, qual vai ser a complexidade desse cara. Qual vai ser a complexidade desse cara. Então, vamos lá, vamos contar. Para n sendo n, eu tenho a primeira instrução, declaração da variável contador e inicialização, né? Tipo não vale, mais atribuição de valor vale, então eu tenho uma instrução aqui. Beleza? Mas eu tenho uma série de instruções dentro do meu primeiro laço. Eu acho que eu posso até pescar aqui esse cara aqui de cima. Beleza? Então eu vou logo pescar. Tá? A gente falou por quê, né? Ó, tem uma atribuição de valor para i. Vai acontecer uma vez essa instrução. Eu tenho uma comparação inicial do valor que está em i com o valor que está em n. Isso daqui vai acontecer pelo menos uma vez. Certo? E as atribuições de novos valores para i vai acontecer n vezes. Certo? E ele vai ter 1 mais n valores. Certo? E ele vai ter o valor 0 atribuído uma vez, e o i ele vai ter n vezes valor alterado. Tá? O i ele vai ser comparado com o n uma vez, e o i ele vai ser comparado com o n vezes. Tá? Então eu tenho uma instrução mais uma instrução mais n instruções. Certo? Beleza? Legal. Já o laço mais interno, ó, bem parecido com esse cara daqui, né? Com o de cima, né? Quantas vezes vai acontecer essas instruções para o J, né? É o mesmo cálculo para o I. Então, eu vou logo fazer esse cara aqui. 1 mais N mais N. O J ele vai ser atribuído a 0 uma vez. O J ele vai ser comparado inicialmente com o N uma vez, obrigatoriamente. Se N for, mesmo N for 0, ele já iria se comparar. Tá? Se N fosse 0 aqui, ele ia comparar. J é menor do que 0, é menor do que 0? Não, não é menor, mas ele comparou, né? Fez pelo menos uma vez. E o J ele vai ter N comparações, e o J ele vai ter mais N atribuições. Certo? A minha variável contador também, ó, ela teve uma atribuição, que foi o 0, mas depois, ó, a minha variável contador, ela vai sofrer N atribuições. N vezes. Certo? Pronto, agora só falta somar. Ok? No entanto, aqui o somatório é um pouquinho mais calmo, né? Vai mais com calma. Então vamos fazer aqui o nosso somatório. Ó. Nosso F vai ficar assim. Tem uma unidade, uma instrução, né? Que vai ser feita. Ok? E eu vou ter agora as instruções do laço mais externo. Ó. Então vamos lá. Uma instrução mais uma instrução. Eita. Mais N instruções, mais N instruções. Ok? Esse cara é o laço externo, né? Esse aqui, ó. Eu vou separar aqui as instruções do laço interno, beleza? Então vamos lá. O laço interno, ele tem uma instrução, ele tem mais uma instrução, ele tem mais N instruções, ele tem mais N instruções e ele tem mais N instruções, certo?
Isso aqui faz parte do laço interno, tá? Faz parte desse cara aqui. Beleza? Uma coisa que está dentro de um laço, repete quantas vezes o laço exigir, né? Beleza? Uma coisa que está dentro do laço, repete quantas vezes o laço exigir, certo? Essa coisa aqui ela é mais complexa, né? É um outro laço. Ok? Vamos lá, né? Meu f de x aqui, ó. F, isso. É 1 mais 1 mais 1, né? E aqui o meu laço interno é 2 mais 3n, né? Beleza? Beleza, né? Vamos lá. Meu f de x aqui, ó, continua sendo montado. O meu laço interno é esse cara aqui, ó. Não é? Não é esse que é meu laço interno? E esse cara aqui é meu laço externo, desculpa. É esse cara aqui, o laço do i. Esse é o laço do i. E esse é o laço interno, o laço do j. Concordamos de antemão que o laço do j ele vai se repetir quantas vezes o meu laço mais interno exigir, né? N vezes. Beleza? Mas estou fazendo aqui uma função, né? Eu vou minimizar ela o máximo possível. 1 mais 2 mais 2n. Ok? Vou multiplicar esse cara aqui. 2 mais 3n. Certo? Beleza. Bom, falei que as instruções, as constantes, elas não devem ser consideradas, né? Principalmente para, eu quero multiplicar isso daqui com mais 2 unidades. Não, né? Eu vou multiplicar pelo número de n's que o primeiro laço ele exige, né? O primeiro laço exige. Então, eu vou ter aqui uma repetição de n vezes. Então, eu preciso só multiplicar esse cara aqui por n vezes, não por 2 mais 2n. Porque isso aqui acontece n vezes apenas. Não 2 mais 2n. Então, esse cara aqui ele é desconsiderado. Esse cara aqui é desconsiderado. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. F de x vai ser 1 mais 2 mais n vezes 2 mais 3n. Beleza? E meu f de x vai ser 3 mais 2n mais 3n ao quadrado. 3n2. Organizando esse cara aqui, né? F de x vai lá. 3n2 mais 2n mais 3. Levando isso para a complexidade O, a gente diz que ele é uma complexidade O de n ao quadrado. Por isso que no segundo slide aqui, ó, chegamos a essa conclusão aqui, O de n ao quadrado. Por quê? Porque o meu algoritmo me forçou a ter 2 laços. Me forçou a ter 2 laços. Beleza? Resumidamente, o que eu quero dizer? Se eu tenho laços aninhados, a profundidade dos laços vai ser a complexidade do meu algoritmo. Isso daí está relacionado apenas para algoritmos lineares. Esse cara aqui é linear, tá? Tá trabalhando possivelmente com uma matriz, não sei, mas é de estrutura linear. Beleza? Então esse cara ele vai me levar a classes de complexidade. Beleza? As minhas classes de complexidade. De acordo com o número de instruções que determinado algoritmo me propor, eu vou ter a complexidade dele.
Se a minha complexidade é constante, eu digo que ele é O de 1. Se a complexidade é logarítmica, se eu trabalho com algoritmos que trabalham com estruturas hierárquicas, grafo, árvore, a gente diz que a complexidade dele é log de n. Se a complexidade dele é linear, ele só pega um arrayzão, um vetor, como um único for para chegar no final, a gente diz que a complexidade dele é O de n, né? A classe de complexidade dele é O de n. Se eu tenho uma adequação linear dentro de uma solução com árvore, eu vou multiplicar aquele log de n vezes. Então, a classe de complexidade dele é ON log n. Certo? Se eu tenho um algoritmo linear que se complica, que tem for aninhado, a classe de complexidade dele é ruim, é O de n ao quadrado. Se a complexidade é cúbica, é mais ruim ainda, é O de n ao cubo. E se ele tem N complicações dentro do código, se ele pode ter N associações de repetições, seja com while ou seja com for, a gente diz que ele tem complexidade exponencial e é o pior caso, é o pior algoritmo que existe. Beleza? São, basicamente, eu acho que são a classe dos algoritmos NP e NP complexo. É muito ruim, demanda muito esforço para a máquina. Tá? Então, tem aqui um gráfico ó, que representa basicamente esse tipo de comportamento. Aqui cadê? O linear, ó, o constante, ele não dá risco nenhum para a máquina, né? Ele sempre vai ter um custo bem baixo, vai ser um número fixo de instruções. O log de n, ele é bem mais baixo, ó. Ele é muito bom. Então, os melhores algoritmos são aqueles que são hierárquicos. Por quê? Porque eles não precisam, a gente vai ver quando estiver fazendo análise de algoritmo, porque eles não precisam que a gente vá até o final da estrutura, levando em consideração que eles estejam ordenados. Porque eu posso quebrar da metade para baixo. Ah, então eu só vou verificar a metade do algoritmo, o resto eu desconsidero. Mesmo eu sendo o pior caso, mesmo no pior caso de entrada de dados, eu só vou fazer log de n comparações, que é menos da metade das comparações que eu precisaria fazer se fosse levar em consideração a estrutura inteira, né? A estrutura inteira é O de n, ó. Então, aqui a curva do O de n é essa verdinha aqui, ó, já dá um custo bem maior. O n log n é bem próximo do n, ó, porque o log de n é bem ínfimo. E ele só adiciona aqui o custo do log de n acima do custo linear, do O de n. E lá em cima tem os demais, ó, O de n2, O de elevado à enésima potência. Beleza? Então, das classes de complexidade, é claro, o mais eficiente é a constante, depois vem a eficiência logarítmica, depois a linear, depois a n logarítmica, depois a exponencial, a cúbica e depois a complexidade exponencial, né? 2 elevado a n. Beleza? Então é assim, dessa forma, que a gente verifica um algoritmo, que a gente determina a sua complexidade. Tá? Próxima aula, a gente já vai pegar algoritmos prontos, eu já não vou falar sobre esses algoritmos hoje, para não atrapalhar um pouquinho aqui o que eu quero mostrar. Mas a gente já vai pegar alguns casos de algoritmos prontos. Merge sort, bubble sort, o famosão, o método bolha, o quick sort, enfim, a gente vai ver vários tipos de várias classes para que a gente possa ter uma ideia mais geral de como essa complexidade ela pode influenciar na construção de projeto de algoritmo, ok, pessoal? Dúvidas? Ok. Nenhuma. Alguém tem alguma dúvida? Quem chegou por último aí, ficou um pouco perdido? Beleza, então, pessoal. Então, para quem chegou depois, eu vou trabalhar a atividade avaliativa 2 em cima desse assunto aqui, de complexidade de algoritmos, tá? O que pode ser? Eu posso estar imaginando assim, eu vou dar uma série de funções e eu vou dizer para que vocês me deem exemplos de algoritmos daquela função, que bata certinho com aquela função. Ou seja, vocês terão que construir o algoritmo daquela função.
Por isso que é interessante entender basicamente como a gente conta, tá? Mas é claro que a próxima aula vai ser essencial para isso, porque a gente vai contar outros tipos de algoritmo, não só o for, tá? Mas é claro que o trabalho ele não vai ser para a próxima aula, né? Vai ser para uma data posterior. Então, depois da próxima aula, vocês já vão estar craque para poder realizar essa atividade aí, tá ok? Beleza, professor. Beleza. 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 Então, vou terminar aqui a gravação. Obrigado aí, pessoal, que participou.